Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes e telespectadores da Clube, muito mais que rádio. Sou Márcio Forte Cabelinho. Vocês sabem, né? Agora a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre política, sobre o futuro da comunidade aqui da região, e a gente vai bater um papo com todos os players de partidos que estarão, a princípio, envolvidos no próximo pleito de 2024. E hoje eu estou aqui com o pessoal do PDT. Já quero dar bom dia para o Jerônimo Terra Rolim, atual vereador e também presidente do partido. Bom dia, Jerônimo. Tudo certo? Bom dia, Cabelinho. Tô aqui do lado, tu vai apresentar logo em seguida, né, o Rodrigo Rodrigues. Deixa um abraço aí pra Clube, pro Stefano, pro Lucas Dias, pro Davenir, que tava ali conversando conosco. É o KG que tá aí agora, né? O KG que tá no ar. Mas não é ao vivo, tá? Não te preocupa que não é ao vivo, tá? Não é ao vivo. Relaxa. Então tá certo. Relaxa que não é ao vivo. Então um abraço pra esse pessoal todo aí. Obrigado pelo convite, Cabelinho. Como sempre, tu fazendo a diferença, né? Obrigado, cara. Sempre. Não, que é isso. A gente tenta fazer o melhor e ouvir todos os lados, que eu acho que o mais importante é ouvir todos os lados. E eu quero já dar bom dia, porque o programa vai ao ar pela manhã, até a gente tá gravando de manhã. Esse guri eu vi nascer, praticamente, né? Um guri muito bom, um guri gente boa pra caramba, um cara que tem opinião, a gente já conversou bastante. Eu quero dar bom dia pro Rodrigo Rodrigues, que é pré-candidato do PDT e também tem uma função na executiva do partido, né, Rodrigo? Bom dia, cara. Bom dia, Cabelinho, bom dia, ouvintes da Clube. Sim, eu sou secretário do partido hoje. Agradeço o convite e a oportunidade de a gente estar num ano tão importante e que faz muita diferença mesmo o pessoal ouvir agora, que é decisivo. É verdade. Decisivo. Bom, já vamos começar. Eu quero iniciar falando sobre o fim da janela partidária, com o Jerônimo e também com o Rodrigo, porque a gente, né, agora quem está no partido é quem pode concorrer e, né, o PDT deve vir com uma nominata forte para vereadores e também ser um dos principais, aí, uma das principais referências na parte da executiva. Eu queria que o Jerônimo falasse um pouquinho do momento, como tá, das novas filiações e como que o partido está se organizando para o próximo pleito. Bom, obrigado então de novo pelo espaço, né, Cabelinho? Quando eu assumi a presidência do PDT, eu tive um objetivo. Rodrigo, falei quantas vezes? É montar uma boa nominata para nós concorrermos a vereador. Eu realmente, alguns criticaram que a gente não se aprofundou tanto em já estabelecer um plano de governo, etc. Porque, poxa vida, nós não vamos ser os cabeças de chapa, né? Então o plano de governo... Já está definido, né? Já está definido. Não, essa aliança com o PSDB e com os outros três partidos, em princípio, se mantém, Cabelinho. Em princípio, se mantém. Nada muda. Nós, os pré-candidatos ali, que é o Tolão e a Noeli, são os nossos nomes para vice-prefeitos. Então, o que nós fizemos? A gente, de certa forma, antes também reestruturou o partido. O PDT passou por fases aí, etc. Ficou até, eu posso dizer, com um pouco de descredibilidade na cidade, por muita crítica e ninguém defendendo e ninguém puxando um trabalho. E com isso hoje a gente tem uma nova cara, a gente conseguiu remoçar o PDT. Né? A gente vê ali a Grazi Hoffmann, é uma das nossas lideranças, o próprio Leonel Pompeu Brizola, Rodrigo Rodrigues, não preciso dizer mais nada, doutora Renata Pacheco também, ativamos muito o movimento feminino, tivemos muitas filiações nessas últimas semanas de professoras que nos procuraram e que estão no partido hoje, para trabalhar a educação. Tu diz, nós vamos com uma nominata forte, olha, nunca vai ser aquilo que o cara deseja que fosse, sempre dá para melhorar. Mas eu terminei a sexta-feira, embora bastante exausto, porque as negociações, tu deve saber, era sexta-feira, era tipo, pra quem não sabe como funciona, é tipo a janela de futebol nos últimos 2 dias ali. Exatamente. Então era 5 para meia-noite, a gente ainda tava naquela função e tentativas, etc. Então nós temos assim 16 ou 17 pré-candidatos. São 12 vagas, então nós já temos um nome excesso, que isso aí vai ser trabalhado ali para frente como vai ser, mas procuramos agregar principalmente uma coisa, Cabelinho, qualificação. O PDT hoje a gente quer ser reconhecido pela sua qualificação. Não à toa, preciso dar um abraço aqui para Gabriela César, a Gabi César, que quem assistiu, olha, eu não vi ninguém ainda criticar, foi uma repercussão muito positiva da Gabriela. Eu digo, ela me representou e representou o PDT. Então a gente tem essa nova cara aí, a gente montou uma nominata assim para disputar, para fazer bancada, né? Queremos ser uma grande bancada. E esse vem sendo o trabalho. Nada do Jerônimo sozinho presidente. Tudo com o executivo, tudo com os filiados, tudo com gente que não ocupa nem cargo, às vezes na diretório, no executivo, mas está junto conosco. E o PDT está aberto realmente para ser uma nova opção, para ser realmente um partido referência. A gente quer ser referência por qualidade, para pessoas dizerem, o cara do PDT, são bons. Tá, beleza. Deixa eu já ir adiante, né? Porque a gente tem tempo e também quero colocar o Rodrigo no papo. O Rodrigo que
é um pré-candidato e é um cara que atua muito junto ao partido. Hoje o PDT é um antagonista do atual governo, né? O atual governo tem algumas questões que a gente já conversou várias vezes, já é sabida. Mas eu queria te perguntar um pouquinho, Rodrigo, como que tu vê hoje a cidade de Canela enquanto um pré-candidato, também um cara ligado à sociedade. Eu queria que tu me falasse um pouquinho como que tu vê a cidade de Canela em 2024, comparado com o que tu via. Porque né, nós estamos num governo do MDB há quase 8 anos, eu queria que tu desse a tua visão enquanto... Até porque tu é um cara... Quantos anos tu tá, Rodrigo? 28. 28 anos, é um cara novo. Então, sem vícios que, por exemplo, muitos da nossa geração... a gente, né, Jerônimo, já tem alguns vícios. E algumas... Tu que é um cara mais novo, eu queria que tu desse a perspectiva da tua geração da cidade. Certo. Para mim, e até o que me motiva a querer participar de partido e agora, assim, como pré-candidato, para mim tem coisas que são muito caras, assim. Eu me filiei ao partido já tem 12 anos, justamente por um histórico que o PDT implantou em Canela, como, por exemplo, um assunto que é super atual. Eu não consigo entender como há 20 anos atrás a gente era referência em recolhimento, separação de lixo, e hoje a gente mal e mal separa um lixo. Né? Eu, quando eu era pequeno, fui um monte de vezes no separador lá no distrito, era campanha em escola, era campanha em casa, todo mundo separava, todo mundo fazia. Né? Então, assim... Para mim são coisas muito, muito fundamentais para uma cidade turística, uma cidade que tem um orçamento de quase 300 milhões de reais, sabe? A gente não ter hoje assim um programa de eventos, né? Eu trabalho com turismo, eu sei o quanto o evento é importante para todo empresariado, para tudo que é emprego, né? Então eu acho que antigamente tinham alguns eventos que hoje não tem mais, a gente tem espaços públicos fundamentais, centro de feiras, Casa de Pedra, Teatrão agora reabriu, mas a Casa de Pedra deve estar uns 8 anos fechada. Né? Enfim, então a gente não se aproveita, aí é atraso em decoração. Para mim a cidade ela tá carecendo muito, sabe? Ela tá carecendo muito em coisas fundamentais. Para mim um ponto assim que é um dos principais assim, se nós não prestarmos atenção em moradia em Canela, eu acho que daqui a habitação, em alguns anos a gente não vai mais ter emprego aqui. Porque é insustentável alguém que recebe um trabalhador em Canela pagar um aluguel ou comprar um terreno. E aí a gente vê esse monte de área invadida, né? Então, eu acho que a cidade ela tem que parar e pensar. São coisas que se agregam, assim, que a gente está deixando a desejar. Né? Entendi. Bom, estrutura, tá? A gente está falando sobre habitação, o Rodrigo falou sobre qualificação também, diversas questões. Eu queria porque temos uma polêmica, né, Jerônimo, em relação ao ginásio municipal. Eu já queria entrar nesse assunto, porque depois a gente vai para o segundo bloco também. E eu queria entrar nesse assunto contigo, porque a polêmica do momento é que a executiva vai fazer o ginásio, né? Ela está propondo, com um recurso vindo da EGEA/Corsã, de construir um ginásio que é um anseio da comunidade. E nos últimos dias pipocaram informações de que a oposição, principalmente PDT e PSDB, são contra um ginásio. Essa é uma informação que eu queria que tu desse, porque tu já me falaste fora do ar que não é assim a questão. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, eu não vejo essa polêmica, assim, né? Eu estava até afastado por questões particulares dessa última sessão, mas o que eu vi foi que o MDB, né, através do vereador líder de governo deles ali, já saiu atropelando os ritos, né? Porque a Câmara tem um estabelecimento de como funcionam os projetos de lei. E de tanta politicagem, de tantos caras atropelarem os ritos, o GF, todo mundo, os 11 vereadores sentaram e disseram, vamos acabar com isso. Sem essa de ficar pedindo inclusão, porque isso, né, a não ser que seja uma coisa importante, senão é politicagem. E dito e feito, né? O vereador fez isso no MDB num jogo político, claramente, porque não existe a urgência. Poderia esperar umas semanas para os vereadores lerem o projeto, é o que está escrito na imprensa, inclusive. Né? Se esperamos 8 anos, 12 na mão do Constantino, esperar um mês a mais não faz diferença. Então essa polêmica eu vi que partiu por um segmento ali de um certo órgão, assim, não foi uma coisa da sociedade. Porque em momento, tanto que na votação de não querer incluir no dia para votar, só 2 vereadores votaram contra de pôr no dia, que foi o Velhinho e a Carmen. Então foi 8-2 a favor do governo, e mesmo assim eles não puseram em votação. Então eu não entendi nada, mas se eles ganharam por 8-2, por que não puseram? Daí, assistindo a sessão, que quando eu assisti depois, foi que eles conversaram entre as lideranças e o próprio Sávio reconheceu, não, então vamos segurar para passar pelas comissões, ou seja, o governo disse, não, as comissões têm que ler o projeto primeiro antes de sair aprovando. Maravilha.
Aí se instaurou essa fofoca do PSDB e PDT são contra, eu vi em alguns portais, assim, mas eu não vi isso como sociedade, porque não vi elementos para isso. Porque ninguém mais defende um ginásio municipal do que o próprio PDT, inclusive como alternativa viável, trabalhado com jornalistas da cidade, que comparou os tamanhos lá do Pirinão e do nosso, e caberia um ginásio aqui. Foi o que me incentivou, inclusive, a ser um defensor do ginásio onde é o centro de feiras, né? Pipoca na internet aí, fotos de 2017, comigo cobrando o ginásio, que naquela época o governo dizia que ia ser no Canelinha e ponto final, e a gente dizia, não é melhor celulose, é Canelinha, etc. Então essa coisa de ser contra, olha, realmente teria que ter uma fala, pelo menos, de um vereador, ou de alguém do PDT ligado ao PDT e dissesse assim, ó, nós somos contra o ginásio. E esse cara, se tiver aí disponível, quiser me chamar e fazer uma live comigo dizendo, ó, eu sou do PDT e sou eu que tô falando que sou contra, daí a gente até senta e vê quem é. Mas o vereador Velhinho, o vereador Jerônimo, a vereadora Gabi que me substituiu, o PDT em si, quem é mais defensor do que esporte e educação na cidade de Canela? Né? O que se queria, que se entendeu... Jerônimo, eu vou te interromper porque a gente tem que ir pro segundo bloco, daí eu já quero deixar um gancho também sobre isso. Por que tu acha que muitas vezes as pessoas compram a ideia de que o PDT, e aí eu quero colocar o Rodrigo junto, o PDT principalmente ele é contra, as pessoas tentam vender essa ideia muitas vezes, de que o PDT é contra algumas coisas que são boas para a sociedade. Depois do intervalo tu vai me responder sobre isso, porque eu já li isso, sabe? A gente lê muitas vezes que as pessoas querem tentar isso. Eu queria que tu me explicasse o porquê, tá bom? Grande Jornal Regional Entrevista.